importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar, em Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Vamos, meus irmãos, iniciar o nosso Evangelho com a leitura do livro de Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 144, Ação. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Nas lutas do dia a dia, todos somos impelidos a várias operações para avançar no caminho. Sentimos, desejamos, pensamos, falamos, estudamos, aprendemos, conhecemos, ensinamos, analisamos, trabalhamos. Entretanto, é preciso sentir a necessidade do bem de todos para que saibamos desejar com acerto para pensar honestamente para falar aproveitando para estudar com clareza para aprender com entendimento para conhecer discernindo para ensinar com bondade para analisar com justiça e analisar com justiça para trabalhar em louvor do bem, porque, em verdade, todos somos diariamente constrangidos à ação e pelo que fazemos é que cada um de nós decide quanto ao próprio destino, criando para si mesmo a inquietante descida à treva ou a sublime ascensão à luz. Então, diante dessa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos e procuremos elevar o pensamento a Deus. Pai de infinita bondade, muito obrigado
por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá neste momento de falar do Evangelho, de estudar o Evangelho. Te pedimos assistência e amparo. Abençoe a todos que estão nesse momento assistindo este Evangelho, que sejam, Senhor, amparados, consolados e assistidos em suas necessidades. Te pedimos toda a assistência para o nosso Evangelho e é através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar o Evangelho no Lar do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Fiquemos agora com a leitura e explicação do Evangelho. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar, à luz do Espiritismo. Hoje, capítulo 25, Buscai e encontrareis. Vamos refletir sobre o tema Ajuda-te que o céu te ajudará. Pede e vos será dado. Buscai e encontrareis. Batei a porta e se vos abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha. E ao que bate a porta abrir-se-á. Da mesma forma, quem dentre vós dará uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se então, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com mais razão vosso Pai, que está nos céus, concederá os verdadeiros bens aos que os pedir a Ele. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e encontrareis é análoga a esta: ajuda-te, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, pois o progresso é filho do trabalho, porque este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o ser humano aplicava sua inteligência apenas para buscar a alimentação, os meios de se preservar das intempéries e de se defender contra seus inimigos. Entretanto, Deus outorgou-lhes a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. É esse desejo do melhor que o impulsiona à pesquisa dos meios de melhorar, sua posição que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, pois é esta que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se engrandece, sua moral se depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, para além da nutrição material, carece de nutrição espiritual. É assim que o ser humano passa da barbárie à civilização. Então, meus irmãos, esse Evangelho à luz do Espiritismo, ele vem nos mostrar, que muito do que nós desejamos, muito das nossas inquietações, tem a resposta e seremos atendidos, mas no tempo divino. Então, para isso, a paciência. O Evangelho nos ensina que nós, imperfeitos como somos capazes de dar boas coisas. A passagem fala que se um filho pedir um peixe, daremos uma pedra a ele? Ou se pedirmos pão, dar-lhe-emos uma serpente? Com certeza não. Então Deus, que é o Criador de todos nós, a pureza máxima de perfeição, o Criador de tudo, com certeza, Ele tem a capacidade de nos dar o que nós necessitamos, não necessariamente o que nós julgamos que estamos necessitando. Ele também nos convida, como todo o Evangelho à luz do Espiritismo, a refletir sobre as nossas imperfeições, porque nós bem sabemos que as nossas imperfeições, elas são consequências de vícios
que nós temos alimentado a muitas existências. E quando nós retornamos, nós insistimos em cultivar muitas vezes esses mesmos vícios. Mas esse Pai amoroso que veio nos mostrar esse amor, principalmente através do nosso querido Mestre Jesus, Ele nos mostrou pacientemente pela vivência na carne. Ele nos ensinou sobre resignação, sobre o perdão, sobre o respeito, sobre que a palavra da salvação, que o acolhimento, ele veio para os doentes, porque os sãos já estão alimentados da palavra, dessa essência divina. Então o Evangelho ele vem na direção dos sofridos, dos miseráveis, dos pobres e dos aflitos, mas destes todos que já têm a resignação, que já têm a percepção de que somos falhos, mas de que Deus, na sua infinita bondade e no seu tempo, dar-nos-á conforme as nossas necessidades. Porque se o homem que evolui, que é capaz de criar muitas coisas, que tem a ciência a seu favor, ciência essa que é aperfeiçoada a cada geração, porque o conhecimento que nós absorvemos, ele fica conosco. E nós podemos reaproveitá-lo numa posterior existência. Nesse contexto eu falo do conhecimento intelectual. Por isso que há o progresso, porque na infância, na nossa criação, a nossa busca era pela sobrevivência, era resistir às intempéries da natureza, era nos proteger contra os animais, era conseguir o alimento para a nossa sobrevivência. Mas nós fomos evoluindo e atribuímos as nossas necessidades, as nossas buscas, bens materiais, além das nossas necessidades. Vejam que interessante. As pessoas não precisam nem ir muito longe. Você imaginar que, por exemplo, há 30, 40 anos, Brasil, se bem que essa realidade ainda existe, tanto no Brasil como em muitos lugares do mundo, mas eu falo de um contexto de uma maioria das pessoas, no Nordeste em especial, a busca das pessoas era pelo alimento, ou seja, pelo pão de cada dia, por uma fonte de água para saciar a sua sede. Os lares tinham pouca mobília, uma água armazenada no pote, uma estantezinha que chamava de bilheira, 4 cadeiras ou tamboretes. E se percebe que as pessoas relativamente eram felizes. Muito embora as dificuldades, não encaminhassem para esse entendimento. Mas a nossa espécie, na sua busca incessante para preencher o vazio que muitas vezes acreditamos ser um vazio espiritual, acreditamos ser um vazio material que vai preencher as nossas necessidades. Na verdade, esse vazio é um vazio espiritual. Porque quando se busca incessantemente as coisas materiais, essas buscas se tornam cada vez mais intensas
Porque, como diz os mais velhos, a medida do ter, ela nunca enche. Então que nós, à luz do Espiritismo, possamos refletir nas necessidades dos nossos irmãos, que possamos viver felizes com o que nós temos, não deixando de buscar, porque esse progresso material, ele é necessário para que nós satisfaçamos as nossas necessidades, as mais imediatas, mas também as necessidades dos nossos irmãos. Já imaginou se houvesse uma estagnação em que cada um fosse buscar somente o necessário para as suas necessidades básicas? O empreendedor, o empresário deixaria de ter no trabalho uma possibilidade de ofertar o ganha-pão para os irmãos necessitados. Então, não é nesse contexto, mas o Evangelho convida a nós não nos apegarmos a esses bens materiais, a não nos afligirmos por essas necessidades que os meios de televisão, que as redes sociais estão sempre nos induzindo a querer, a ter, a consumir. Que possamos nos satisfazer com as coisas básicas, que na medida do possível, conforme nos for dado, mas pelo nosso trabalho, né? Não esse trabalho incessante, com uma certa obsessão pelo ter, mas de forma natural, sem atropelar as nossas condições físicas e mentais, sem atropelarmos os nossos irmãos, ou seja, na simplicidade da busca. No Evangelho existe a alusão aos pássaros. Olha os pássaros no céu, que nada semeiam, mas que todos os dias vão em busca do alimento, e a natureza os alimenta. Trabalho é a lei do progresso. Sem trabalho não há progresso. Mas não nos envolvamos ao ponto de repente, buscar meios ilícitos. Não é dessa forma. Toda busca terá uma resposta, mas possamos entender que o tempo divino é diferente do nosso. Que possamos trabalhar em paz, em harmonia. Que possamos perseverar na busca do conhecimento intelectual relacionado às ciências que aprendemos nas escolas e na vida, mas que possamos buscar também os valores morais, que possamos perdoar, que possamos ser pacientes, benevolentes, que possamos estender a mão ao próximo, que possamos ser aquele ombro que apoia, que de nossas bocas possam sair palavras que ensinam, que acalmam, que falem de perseverança, que falem de fé e de otimismo. Sejamos otimistas, façamos o bem, sejamos do bem. Vejam como é maravilhoso todas as passagens evangélicas. O quão didático, o quão vivo é esse Evangelho a partir da vivência do Mestre Jesus, que tem nos ensinado, que tem chegado através de nós de muitas formas. Que possamos acreditar nesse Deus bom e justo, que tem nos dado a reencarnação, uma nova oportunidade para nos redimirmos. Todos os dias, no mínimo 365 dias por ano. Esse ano nós temos 366 dias.
para evoluirmos um pouco a cada dia, para vivermos com desapego, buscando sim o trabalho, os meios para satisfazer as nossas necessidades. Por que não usufruir do conforto, mas não ostentando, não tendo isso como uma busca final, não colocando isso como a razão para sermos felizes, não nos inquietando, impacientando, acreditando que sem isso somos capazes de ser felizes, que possamos ser relativamente felizes com o que nós temos, buscando pacientemente melhorar. E mesmo se determinados pensamentos estiverem em nossas mentes e nós não conseguirmos aquilo que muitas vezes consideramos básico, essencial, que muitos têm, como uma casa, por exemplo, que possamos entender que o sentido do lar é onde quer que você esteja, feliz, emanando luz, porque bem sabemos que nós não levamos esses bens materiais. Não é que vamos desistir dessas buscas, mas que possamos entender que se não conseguirmos, o importante é a cada dia nós quitarmos os débitos que nós temos. E é só através do amor, que é só através da boa ação, entendendo que o amor, que a fé move montanhas, que só uma ação do bem é capaz de apagar uma ação falha, um erro que nós cometemos. Que não esqueçamos, a fé move montanhas, o trabalho leva ao progresso, mas a vivência nos valores morais é que nos conduz à felicidade. Que sejamos felizes com o que nós temos, que busquemos, mas que vivamos verdadeiramente como cristão, pois o Evangelho diz que todo aquele que busca encontrará, e encontrará sim, porque é Jesus que tem nos dito isso, tá? Uma boa tarde a todos. Na sequência será o passe, mas antes vamos para a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, obrigado pela inspiração, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado por nos permitir a cada dia sermos melhores. Potencializa a nossa fé, ilumina nossos lares com a Tua luz divina, assim como os nossos caminhos, o nosso ambiente de trabalho, que possamos viver a cada dia com paciência, com resignação, com resiliência, que não nos falte fé e que busquemos a cada dia potencializar o amor nas boas ações e na crença verdadeira de que dias melhores virão. Muito obrigado, Mestre Jesus, que seja feita a Tua vontade hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Até breve, irmãos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões,
circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré,
alma pra sempre, sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissestes pra mim, já é hora de você voltar, e a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E a gente se encontra de novo